Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por mais esta oportunidade. Queria pedir para os irmãos abrirem Filipenses 2. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. O nosso Filipenses 2, do 1 ao 8. É uma orientação que o Senhor nos dá. Amém? Filipenses 2, do versículo 1, diz assim, né? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Esta é uma carta que foi enviada, para a igreja de Filipos, orientando eles, nessa parte que eu li, sobre a forma que eles deveriam se comportar, uns com os outros. Porque esse jeito, essa forma, era a vontade de Deus para a vida deles. E este jeito, essa forma, é a vontade de Deus também para nós, para as nossas vidas. É a vontade de Deus para o ser humano. E a palavra do Senhor, a Bíblia, é o manual do ser humano, de vida do ser humano, O jeito de viver certo. Aqui ensina a gente a pensar certo, a falar certo, a fazer o que é certo, Se a gente seguir exatamente do jeito que está, vai dar tudo certo. Realmente vai dar certo nas nossas vidas. Salmo 119, o versículo 160, diz assim: a verdade é a excelência da tua palavra, é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Então o salmista diz que a verdade é a essência da palavra de Deus. E essência significa a natureza de alguma coisa, a natureza de algo. Então a natureza dos ensinamentos que estão na Bíblia, a natureza deles é a verdade. Então os ensinamentos que estão na Bíblia são verdadeiros. Não tem como a gente obter um resultado diferente do que a Bíblia diz que a gente vai obter. O que Deus diz para fazer certo, porque vai dar certo, se você fizer, vai dar certo, porque a palavra é a verdade. Ao mesmo ponto que o que Ele diz que se você fizer vai dar errado, se você fizer, vai dar errado, porque a palavra é a verdade. A essência da palavra é a verdade. Filipenses 2, 3, na parte B, Paulo, que eu li, Paulo diz: mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. E o versículo 5, ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Porque se nós agirmos igual Cristo Jesus agiu, nós vamos estar agindo segundo a vontade de Deus. Deus, Ele nos orienta o que a gente tem que fazer. Ele nos mostra o que é certo. Ele nos diz os bons resultados do que nós vamos fazer. Mas Ele nos dá a liberdade de escolher. Ele não nos obriga a escolher, a fazer nada. A escolha de aceitar a sua orientação ou não é nossa. Em Deuteronômio 11, 26 até o versículo 28 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição.
A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, se eu escolho praticar os ensinamentos do Senhor, isso resultará em bênção para a minha vida. E se eu escolher não praticar, escolher seguir pela minha cabeça ou escolher seguir algum outro ensinamento, né, eu vou arcar com as consequências dessa minha escolha. Quanto, né, à humildade, que é o que nós estamos estudando esse mês. A escolha, irmãos, é nossa, de querermos praticar ou não praticar a humildade que o Senhor nos ensina na sua palavra. A orientação que Ele nos dá é essa: seja humilde, né? Agora, nós é que escolhemos se nós queremos seguir isso ou não. As orientações todas que Ele nos passa é para nós sermos humildes, termos atitudes humildes. Mateus 23, 12, Jesus disse: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, 12. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Provérbios 22, 4. Tiago 4, 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. E tantos outros textos, que se a gente for procurar, a orientação do Senhor é: seja humilde, né? Tenha um pensamento humilde, atitudes humildes, falas humildes, né? Nos leva a exaltar ao Senhor e a viver a graça do Senhor, né? Todos esses textos que eu li sempre tem uma recompensa, né? Ele tem uma orientação e tem uma recompensa, né? Ao ponto que, se a gente desprezar esses ensinamentos, né, nós vamos viver o contrário daquela recompensa. Nós vamos, em vez de honra, vamos ser humilhados, né? Em vez de se achegar ao Senhor, receber da graça do Senhor, vamos ser rejeitados por Deus, né? A escolha é nossa, irmãos, e a palavra, como eu já disse no começo, ela não mente. A essência da palavra de Deus é a verdade. Ela não erra. O que ela fala se cumpre. E Deus age com justiça para com todos. Por isso, quando as situações se apresentam, né, que a gente possa escolher seguir a orientação do Senhor. Que a gente possa escolher fazer o certo, para que a gente venha viver a bênção de Deus, a graça de Deus, né? Para que nós sejamos exaltados por Ele. Infelizmente, é comum, quando surge alguma desavença em alguns ambientes, né, familiar, profissional, né, ter aquelas pessoas que querem sempre ter razão, que levam a sua razão até o fim, a qualquer custo, né? Querem dar a última palavra, não cedem, né? Não querem sair daquela posição em que elas estão. São pessoas que escolhem, conforme eu disse, segundo a palavra de Deus, agir de forma errada, agir segundo a sua própria vontade, né? Ou agir de acordo com qualquer outro ensino aí que não é o da palavra do Senhor. E as consequências delas agirem assim é sempre estar colecionando inimizades, né? Ficar brigando o tempo todo com um, com o outro, né? Às vezes compromete ali o relacionamento, né, de amizade que você tem com alguém, porque ninguém, né, tem paciência de ficar perto de pessoas assim, né? E na hora a pessoa muitas vezes não admite, né, o seu erro, mas com o passar do tempo, com as consequências que vai gerando isso, ela acaba admitindo que aquele preço de ter pago, de ter sido arrogante, de ter sido soberba, altiva, petulante, né, não compensou. Né? Na hora ela pode não admitir, mas depois ela percebe que não compensou. Porque quando eles dão conta, né,
das consequências, dos relacionamentos que eles acabaram perdendo, ou que eles acabaram comprometendo. Dão conta da solidão que elas se encontram, da rejeição das pessoas. Aí bate o arrependimento, né? E bate a certeza de que seria melhor ter agido de outra forma. Seria melhor ter sido humilde, ter tido simplicidade para chegar numa conclusão, né, que fosse favorável para todos, que fosse justa para todo mundo. Era melhor deixar de lado aquela situação, se dispor a entender o outro, porque pagar o preço da humildade sempre é muito mais compensatório, né? No final, o saldo vai ser positivo para nós mesmos, né? Muitas pessoas acham que abrir mão da sua opinião é um sinal de fracasso, mas não é um sinal de fracasso. Você não perde nada em ser humilde, né? Quando você obedece a Deus, você não perde nada. Deus recebe a nossa obediência como uma adoração a Ele, né? Ele nos vê adorando Ele quando nós o obedecemos, né? E Deus, Ele procura, a palavra de Deus diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, pessoas que não ficam adorando Ele só de boca, mas a atitude delas, né, são atitudes de adoração ao Senhor, que adore o Senhor de verdade, né, em espírito e em verdade. E Ele mesmo trata de nos recompensar, não porque a gente mereça, né? Eu fiz aqui e o Senhor vai me dar. Nós não merecemos nada, por mais que nós façamos ainda é pouco. Mas o Senhor tem prazer em nos abençoar. Nós que somos, né, imperfeitos, temos prazer em abençoar os nossos filhos quando eles acertam. Imagine o Senhor que é perfeito, né? A verdadeira adoração é a nossa total rendição a Deus e ao que Ele deseja que nós façamos, e Ele deseja que nós façamos isso na totalidade mesmo, né? Porque Ele quer que nós nos rendamos 100% a Ele. E se render é adorar, eu também vou estar adorando o Senhor na sua totalidade, no 100%. Em Deuteronômio 11:32 diz: "Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho", né? Tenha cuidado para você cumprir todos os estatutos, né? É o 100%. E todos os juízos que eu hoje vos proponho. Mas muita coisa compromete esse nosso 100%, né? E o orgulho é uma das barreiras que impede a gente de atingir esse 100% de rendição ao Senhor. Esse 100% de adoração ao Senhor. Porque a gente não quer admitir que nós não temos o controle de todas as coisas, que nós somos dependentes do Senhor, né? A gente quer se achar, a gente quer se impor, quer fazer do nosso jeito, quer fazer da nossa vontade, né? A gente quer ter todas as respostas, às vezes responder: eu não sei, né? Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, né? É uma frase que, dependendo da situação, a gente se constrange em ter que falar, porque a gente não quer falar, a gente quer dizer que sabe, né? A gente quer dizer que eu não quero falar que eu não sei, mas eu não sei, né? Às vezes a gente então responde com texto bíblico, né? Deus proverá. Mas na verdade, se a gente pudesse prover, seria bem melhor, né? Se a gente pudesse prover, esse pensamento, né, iria fazer melhor para o nosso ego, né? Mas depender do Senhor, irmãos, não é um pensamento errado, né? É um pensamento humilde nós dependermos do cuidado do Senhor, daquilo que Ele vai provisionar nas nossas vidas, daquilo que Ele vai nos dar. Isso não nos humilha, isso não nos deixa pior, muito pelo contrário, né? Na verdade, isso nos aproxima mais de Deus, isso nos promove para mais pertinho dEle, né? Faz com que a gente viva novas experiências com Ele, isso faz com que a gente cresça no nosso relacionamento com o Senhor. Provérbios 29:23 diz assim: "O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra." Mateus 5:5, Jesus diz: "Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança." Então tem
uma promessa para quem é humilde, né? Temos bons resultados aqui na terra, sim. Vamos viver a vida abundante aqui na terra. Mas isso também se estende para a eternidade. A humildade, ela é uma qualidade de quem quer ter intimidade diária com Deus. Jesus aqui na terra, ele tinha essa intimidade diária com Deus. Por muitos motivos, ele tinha essa intimidade, mas também porque ele tinha uma posição humilde perante todas as pessoas com que ele encontrava. Em Mateus 20, do versículo 26 até o 28, Jesus ensinou os seus discípulos, dizendo assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós precisamos entender que se o nosso Jesus foi chamado por Deus para vir a essa terra para servir ao homem, nós que somos os seus discípulos, porque nós o seguimos, porque nós olhamos para ele, porque nós copiamos as atitudes que ele teve, então nós também fomos chamados para servir. Se ele foi chamado para servir, né? E eu digo que eu sou discípula de Jesus, olho para ele, tento, né, cada dia me tornar parecida com ele. Então eu também fui chamada para servir, né? E é praticando constantemente esse serviço, imitando essa posição humilde que Jesus, durante toda a sua vida aqui na terra, teve, que nós vamos também diariamente vencer aquilo que nos impede, né, de render ao Senhor 100%, que é o orgulho. Né? Praticando esse serviço diariamente, nós vamos vencer o nosso orgulho, o nosso ego, o poder que a gente acha que tem por ser alguma coisa, né? Ou o direito que a gente acha que tem de querer alguma coisa, de merecer alguma coisa. Jesus, que deveria ter tido todos os privilégios, porque ele era o Filho de Deus, foi o que mais serviu. Foi exatamente o que mais serviu a ponto de dar a sua vida por nós. Então, quem somos nós para achar que nós somos alguma coisa? Quem somos nós para não querer servir, para rejeitar servir e querer ser servido? Né? Nós não somos nada. Em João 13:4, Jesus nos dá um grande exemplo de humildade quando ele lavou os pés dos discípulos. Jesus, ele era o mestre dos discípulos, ele era o líder, né? E ali no momento que ele fez aquilo, naquela reunião que eles estavam, quem ocupava a maior posição ali naquele lugar, ali naquela sala, era Jesus, né? Ele era superior aos outros, né? Se alguém deveria ter os pés lavados, seria Jesus que deveria ter tido seus pés lavados, né? Devido à posição que ele ocupava. Eu fiquei pensando, imagine quão constrangedor, né, seria para nós. Quão constrangedor deve ter sido para os discípulos, né, dar os pés sujos para que o Senhor pudesse lavar. Né? Eles andavam ali, eles não andavam de botinha, né? Eles andavam de sandálias, naqueles lugares cheios de pedra, cheios de terra. Com certeza os pés não estavam limpos, né? Estavam sujos e muito sujos. Né? Imagine hoje nós, né, numa reunião, porque eles estavam numa reunião, né, ter que dar os nossos pés para alguém lavar. E hoje a gente anda com o pé ainda mais protegidinho, né? Não vai ia estar tão sujo como estava, com certeza, os dos discípulos. Mas mesmo assim, como seria constrangedor, né? Alguém superior a nós se abaixar para lavar os nossos pés. Né? Você numa reunião de trabalho, você que estuda, o diretor da sua escola, nós, né, um pastor, ter que se abaixar, eu morreria de vergonha. Né? Mas Jesus, ele fez isso para mostrar que o ato de servir, ele não se limita a nenhum tipo de título, a nenhum tipo de posição que o homem venha a ter, que o homem possa carregar. Jesus, sendo líder, ele se abaixou para limpar, para melhorar os pés dos discípulos, né? E disse que eles também deveriam fazer isso entre eles,
uns com os outros. E isso nos ensina que nós temos que ser humilde para sair, às vezes, do nosso conforto, do nosso lugar, para ir servir o outro que está precisando de ajuda. Os discípulos estavam com o pé sujo. Estava precisando limpar. Tudo bem que era para eles mesmos limpar, mas estava precisando, né? E Jesus foi lá e fez isso. Então, a gente tem que sair do nosso lugar de conforto, muitas vezes, para ir lá servir alguém que está precisando de ajuda, de uma palavra, de um socorro, simplesmente para tornar a vida daquela pessoa melhor, né? Sem esperar nada em troca. E também nos ensina que nós temos que ter humildade para deixar que o outro venha nos servir quando a gente está precisando de ajuda, né? Muitas vezes nós somos orgulhosos, nós estamos sujos, nós estamos com problemas, com dificuldades, mas a gente não quer reconhecer que a gente está precisando de ajuda, né? Não aceita ser ajudado. Muitas vezes você se oferece e a pessoa não aceita. É orgulhosa, né? Não aceita ser ajudado. Ou então, não falamos nada para ninguém porque a gente não quer se expor, né? A gente fica sofrendo sozinho por não querer que ninguém saiba daquela nossa fraqueza. Você fica ali defendendo o seu ego alto, né? Agir assim não é agir com humildade, com um pensamento humilde, né? Se nós estamos precisando da ajuda de alguém e alguém vem nos servir, nós temos que aceitar e glorificar a Deus. Porque a pessoa já está glorificando a Deus com aquela atitude que ela está fazendo, né? E se nós estamos precisando de ajuda, devemos ter humildade para reconhecer e pedir, né, que as pessoas nos ajudem. Então, irmãos, nós temos na palavra de Deus muitos e muitos outros ensinamentos sobre humildade. E todos com bons resultados, né? E também exemplos de soberba, de orgulho, e todos também com resultados ruins. Que a gente possa sempre nos espelhar nos bons exemplos, possamos sempre escolher seguir as orientações do Senhor que nos leva a viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle, né? Porque a palavra do Senhor, ela não mente. Se nós vivermos certo, ela nos garante vitória, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, Pai, pelos Teus ensinamentos. Obrigada por nos orientar, Senhor. Tenha de misericórdia de nós, Pai, que nós possamos lembrar, Pai, que nós possamos escolher fazer o certo, Senhor, e viver, ó Pai, todas as Suas promessas e viver, Senhor, todo o Teu cuidado sobre cada um de nós. Tira de nós o entendimento errado, Pai. Ó Senhor, que nós possamos perceber que nós não estamos nos humilhando, que nós não estamos perdendo nada, Pai, mas nós estamos ganhando, Senhor, quando somos obedientes à Tua palavra, Pai. No nome santo de Jesus, abençoa os Teus servos, abençoa a minha vida, abençoa, Senhor, todos aqueles que foram ouvir a Tua palavra, Senhor, que ela seja transformadora, porque ela sempre nos transforma, ela sempre nos melhora, que assim seja no nome de Jesus, Pai, hoje e sempre. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus.